Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa tarde, quase noite de sábado, dia 23 de maio de 2020, para um bate-papo que eu acho que é interessante, que foi motivado em razão de um episódio ocorrido hoje em um programa da rede de televisão Fox Sports, de um apresentador que eu particularmente tenho muito carinho, acho um cara genial, um ser humano do bem, o Benjamin Beck, o Benja, mas me incomodou bastante a pergunta que ele fez e eu resolvi aqui, de uma maneira muito polida, educada, na minha liberdade de expressão, sem jamais faltar com respeito ou violar parâmetros jurídicos de licitude, fazer algumas colocações para responder a pergunta feita pelo Benja. E o meu objetivo com esse vídeo caso esse vídeo chegue ao Benja, se você, Benja, estiver assistindo aqui, eu não sei se isso vai chegar até você, o meu primeiro objetivo é recomendar a você que reflita sobre essas colocações que eu vou colocar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, assista até o final, não pule, não adiante, tire um pouquinho do seu tempo e assista até o fim. Eu não estou aqui para te ofender, para te desrespeitar, jamais farei isso. Sou um cara do bem, já não sou mais um menino, sou um pouco mais novo que você. Você nasceu no final de 69, eu nasci no final de 77, sou uma geração posterior à sua, mas sou um cara do bem, cordial, tenho uma base de estudo, bons valores familiares, sou pai, meus filhos assistem você, então eu não estou aqui para cometer qualquer tipo de atentado à sua imagem, à sua honra, à sua liberdade de expressão, mas eu queria, já que você fez uma pergunta, colocar essa resposta aqui. Se você se permitir, reflita, assista esse vídeo, eu acho que pode valer a pena. Se ao final você não concordar com as coisas que eu falar, obrigado por ter assistido e não fica magoado comigo, não, beleza? O segundo objetivo é provocar aqui, no bom sentido da expressão provocar, de estimular uma reflexão na torcida do Flamengo. Eu queria ouvir a opinião, ou ler, né, já que não dá para ouvir, ler aqui nos comentários abaixo do vídeo a opinião dos torcedores que seguem esse pequenino canal, um canal bem pequenininho ainda, representa muito pouco, mas representa gente de valor, gente de consciência, o público que está aqui seguindo esse canal é uma galera muito do bem. E eu queria ler a opinião de vocês sobre a pergunta que eu vou deixar ao final, contextualizada com esse bate-papo. Bom, hoje, num dos programas da tarde, eu estava terminando de lecionar, estava ministrando uma aula de direito constitucional para os meus alunos na minha escola, e fui almoçar, eram por volta de 2 horas da tarde, acredito eu, acho que era o programa Fox Sports Rádio, se não for, peço perdão por imputar errado o programa, mas foi feito um comentário por você, Benja, falando que você convidou o doutor Tanuri, o nosso médico, né, um dos grandes líderes do projeto de medicina desportiva do Clube de Regatas do Flamengo, e disse você que o doutor Tanuri não pôde ir porque o Flamengo não permitiu a presença dele falando em nome do Flamengo no programa. E você fez uma pergunta ao final: por quê? Por que o Flamengo faz tudo dessa maneira, não quer deixar as pessoas virem aqui falar? E me perdoe se eu não estou aqui repetindo as mesmas palavras, né, mas foi nesse sentido, pelo menos a interpretação que eu fiz vendo o programa foi nesse sentido, de que você teria perguntado qual seria o motivo de o Flamengo estar impedindo que o Tanuri, e aí eventualmente outras pessoas ligadas ao Flamengo, pudessem ir ao seu programa falar. E eu queria aqui trazer a minha resposta pessoal. Eu quero só deixar claro, tá, Benja, para você e para todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Eu não sou membro da diretoria do Flamengo. Eu sequer me permiti me tornar sócio proprietário do Flamengo, porque eu sei que no dia que isso acontecer, se um dia acontecer na minha vida, eu vou entrar de cabeça no projeto do Flamengo. E como eu tenho filhos pequenos, quero viver um pouco mais na presença deles, a infância e a adolescência deles. Eu sei o tamanho da minha paixão pelo Flamengo. Eu sei que se um dia eu me envolver com o Flamengo, pode ser que isso tome o meu tempo, eu entre de cabeça. Eu não estou pronto para isso. Então, eu não sou sequer sócio proprietário do Flamengo.
nunca participei dos processos eleitorais do Flamengo, não estou aqui falando em nome do Flamengo, não tenho procuração de ninguém do Flamengo. Eu estou falando aqui como um torcedor independente, apaixonado pelo meu clube, que junto com a minha família é a maior paixão da minha vida. E eu me senti provocado com a sua pergunta. E resolvi gravar esse vídeo para te responder da maneira como eu penso e acho que é o pensamento da torcida do Flamengo. Você sabe, não obstante, né, você seja paulista, você nasceu em São Paulo, é um cara que eu respeito demais, a sua história, a sua formação de estudos, com que eu me espelho bastante. Também dediquei minha vida aos estudos, tenho muitos amigos da sua época, da PUC de São Paulo, você se formou em economia na PUC, eu tenho amigos economistas, muitos vieram da mesma escola que você, eu tenho um dos meus mestrados em Direito e Economia, é uma área que eu tenho uma certa paixão também, a gente se afina em alguns pontos, né? E o que eu queria colocar aqui, Benji, eu acho que você sabe que a torcida do Flamengo representa 20% da população desse país, a torcida do Flamengo é a maior do continente, e o que eu vou colocar aqui a respeito da sua pergunta, eu acho que talvez seja a voz que represente a nação rubro-negra. Eventualmente, pode ser que alguns rubro-negros não concordem, por isso eu quero inclusive ler os comentários aqui para ter um termômetro, mas acredito que se não for a voz de toda a torcida, é a voz de boa parte dela. Quando alguém fala do Flamengo, Benja, essa pessoa está falando com a paixão, com o amor, com algo que tem um valor muito grande para 40 milhões de pessoas. Cada comentarista, cada jornalista tem que ter essa consciência que quando ele fala de um clube de futebol, seja o Corinthians, Benja, seja o Flamengo ou qualquer outro, não se está falando apenas da pessoa jurídica do clube. Ao se falar da pessoa jurídica do clube, você está falando de algo que envolve uma paixão para milhões de pessoas e para muita gente como eu, a maior paixão da vida. Que torcedor se sente feliz, não se incomoda, sendo apaixonado pela sua instituição, não fica chateado, não fica de mau humor, não se sente atingido quando alguém faz algum tipo de comentário que a gente percebe que não é devido em relação à nossa instituição. A torcida do Flamengo, Benja, ela, o meu humilde modo de pensar, e aqui na linguagem figurativa, é a dona do Flamengo. Falar do Flamengo é falar de um filho para quem se sente pai do clube. Hoje você perguntou por que o Flamengo proibiu o doutor Tanuri de vir aqui. Por que será, Benja? Será que você fez uma reflexão, se perguntando, aquela questão da empatia, a gente se colocar no lugar do outro? Por que será que eles não querem que um membro do Flamengo venha aqui ao programa? Como têm sido as manifestações dos membros dos programas na imprensa hoje em relação ao Flamengo? Como eu estou aqui para responder a sua pergunta, eu vou me abster de comentar algumas colocações de comentaristas e jornalistas da Sport TV, da ESPN. Eu vou falar exclusivamente de você, da Fox, das pessoas que fazem parte da sua bancada. Eu estou há alguns dias observando, gravando, transcrevendo os comentários na íntegra e tentando fazer a interpretação do que tem levado alguns comentaristas que fazem a bancada de alguns diferentes programas na emissora a fazerem os comentários que têm feito. Se você hoje fosse membro da diretoria do Flamengo, se você fosse o presidente do Flamengo ou o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, você autorizaria algum membro do Flamengo a ir a um programa de uma emissora que tem feito afirmações altamente agressivas à imagem do Flamengo, constantemente? Veja, com todo respeito à integridade moral, à dignidade de cada membro da sua equipe de comentaristas, como você se sentiria ouvindo, numa mesa de jantar, com sua esposa, com a sua família, os comentários que o Flavinho faz, alguns que o Sormani faz, que o Paulo Lima faz, sobre o Flamengo, sobre a pessoa do presidente do Flamengo? Quantas vezes nessa semana vocês afirmaram que o Flamengo estava cometendo atos ilegais? Quantas vezes nessa semana vocês afirmaram que voltar aos treinos era passar por cima do governador, do prefeito? Você sabe, você faz parte do programa, eu tenho tudo filmado e gravado. Eu estou gravando tudo com a equipe que vocês estão falando.
Cara, de coração, Benja, a maneira como vocês estão colocando, e quando eu falo vocês, peço vênia, peço licença para não incluir aqueles que não têm tido esse tipo de comportamento. Alguns comentaristas têm sido super neutros, imparciais, mas alguns de vocês têm feito ataques frontais ao Flamengo. E você, mais do que eu, você é jornalista, eu não sou jornalista. Você sabe quais são os princípios e os propósitos institucionais da carreira de um jornalista. Benja, se você fosse hoje o presidente do Flamengo, você autorizaria alguém do Flamengo a ir a um programa de uma emissora em que membros dessa emissora estão atingindo a imagem do Flamengo, acusando o Flamengo de ter feito coisas, de ter praticado comportamentos que o Flamengo não praticou, acusando o Flamengo de condutas ilícitas? Pode não ser você, Benja. Você é um cara super bacana, eu te admiro, eu estou falando aqui de coração puro. Mas olha quantos dos seus colegas, nos seus programas, falam esculachando o Flamengo. Assistir algumas pessoas que vocês convidam, que não tem nenhuma ligação com o Flamengo, meterem o pau no Flamengo. Você viu o que o Montenegro disse hoje, Benja, no seu programa, com o seu consentimento. Você é o âncora. Você tem responsabilidade civil sobre isso, sobre o Flamengo. Você acha legal, é educativo para as crianças, adolescentes, um dirigente do Botafogo falar que o Flamengo tem comportamento de moleque? É legal falar que o Flamengo quer matar, quer vitimizar pessoas? É legal falar que o Flamengo vai transformar o Ninho num cemitério? É legal falar que o Flamengo é irresponsável? É legal, Benja, dar voz. Não é a primeira vez que o Montenegro fala isso. Ele vem, ele é representante do Botafogo, e ele vem falar e vem atacar o Flamengo, com a conivência de vocês. Após o Montenegro falar, o Flávio José vem e diz: concordo com praticamente tudo. Como você se sentiria sendo um membro da diretoria do Flamengo, um conselheiro do Flamengo, assistindo diariamente esse tipo de ataque? Benja, em nenhum momento o governador ou o prefeito proibiram treinos no Rio de Janeiro. E se não foi proibido, não há ilegalidade. Se valer de ter um microfone na mão para diante de uma quantidade enorme de pessoas afirmar que o Flamengo passou por cima do prefeito, do governador, desrespeitou os decretos quando o Flamengo não desrespeitou, você leu o decreto mesmo. Você é um cara culto mesmo, você é formado na PUC. Você tirou, em algum desses dias todos, 20 minutos para ler os decretos de coração. Você leu? Eu li. Me mostra, Benja. Me mostra, eu estou aqui para te ouvir. Me dá voz no teu programa. Me mostra o que é que foi violado. Contrata um advogado, um colega meu, eu sou advogado há 20 anos. Pede para algum advogado te mostrar qual foi a violação, porque aí, pelo menos, você vai fundamentar. Agora, pessoas do programa, diariamente, ao longo dessa semana, eu gravei tudo, afirmando que o Flamengo passou por cima da lei. Você viu que o Montenegro disse hoje no seu programa que o Flamengo passou por cima da lei e treinou escondido. O Flamengo não treinou escondido, o Flamengo pode treinar. O Flamengo treinar no seu estabelecimento de portas fechadas por conta da pandemia, treinar escondido. O Inter está treinando escondido, o Grêmio está treinando escondido, o Atlético Mineiro está treinando escondido, então o Flamengo vir treinar e treinar escondido. Aí amanhã, quando o Botafogo voltar a treinar, vai estar treinando escondido. Quem está treinando escondido de quem? E depois dizer que tomou uma multa porque treinou escondido e que fez um acordo para tirar a multa, está gravado. Assiste o que o Montenegro falou. Isso é muito grave. O que você está permitindo no seu programa é que sejam praticados atos, alguns podem até configurar crime, Benja. Benja, você sabe o que é a lei de imprensa, a liberdade de imprensa? Sugira a alguns dos comentaristas que cumprem na internet, tem até de graça um cursinho de professores, criminalistas, advogados falando sobre os crimes da palavra. A gente colocou o que tem acontecido no seu programa numa pauta, num grupo de vários professores, que alguns são advogados, alguns são juízes, alguns são promotores de justiça, alguns são defensores, e a gente está analisando quais daquelas falas poderiam configurar crime. É um grupo de juristas avaliando. Liberdade de expressão, bem, é uma garantia constitucional. Todos nós temos. Liberdade de imprensa é uma amplitude da liberdade de expressão que tem interesse coletivo. Eu tenho interesse que a imprensa informe os fatos. Bem, eu era muito criança quando a ditadura se encerrava. Eu nasci no final de 77. Você, como criança, viveu um pouco mais. Você nasceu em 69, logo após o golpe militar de 64, os atos institucionais.
Você sabe tanto quanto eu e viveu mais do que eu as opressões da ditadura, quando não se tinha a liberdade de expressão e de imprensa. A liberdade de imprensa é o que todos nós precisamos, mas ela tem que ser exercida de forma neutra, responsável, sem profissionais numa mesa cometendo crimes, mesmo. Será que aquelas condutas configuram crime? Se vocês já avaliaram, eu só estou aqui colocando para reflexão. Não estou sequer acusando, eu estou perguntando, será que configuram crime? Será que as afirmações, afirmar que o presidente do Flamengo, afirmar que o Flamengo age de maneira ilegal, afirmar que o Flamengo fez uma negociação para compor, para tirar a multa. Cara, isso é de uma irresponsabilidade, isso é de uma gravidade. E a imprensa não tem que fazer isso. E a população não quer esse tipo de imprensa. Eu te pergunto, qual foi a legalidade que o Flamengo cometeu em voltar a treinar? Se você me disser que você não concorda que tem que voltar a treinar pelo momento, pela pandemia, é a sua liberdade de expressão e você pode se manifestar. É um direito seu e quem quiser que concorde, que discorde, mas ninguém pode lhe furtar a liberdade de dizer que você entende que não deve treinar. Mas você dá a sua opinião, como o prefeito disse, não recomendo, não lhe permite conduzir um programa em que pessoas com microfone afirmam que, ao se escolher treinar, quando apenas não foi recomendado, se está cometendo a ilegalidade. Quais dos seus comentaristas leram o decreto que eles afirmaram que foi violado? Pelo que eu vi que eles afirmaram, eu tenho certeza que eles não leram. E qual é o nível de profissionalismo desses comentaristas que estão afirmando sobre algo que eles não pararam para ler? Falaram do protocolo. Cara, o Flávio José afirmou que duvida que o Flamengo cumpra o protocolo, que o Flamengo vá colocar um carro para pegar funcionários em casa. Como ele pode afirmar isso? Uma coisa é ele dizer, acho que não vai. Quando eles duvidam, ele está afirmando que não vai. Ele não pode afirmar isso. Cara, de novo, vocês podem comentar sobre o Flamengo e qualquer clube, mas para refletir sobre o perfil dos comentários que estão sendo feitos, as afirmativas que estão sendo feitas. Doeu para mim, que sou estudante, um eterno estudante de direito, doeu para mim, que sou um educador, que sou professor, que sou filho e neto de professores, que fui criado desde menininho dentro de salas de aula. Doeu para mim ficar a semana inteira ouvindo vocês cometendo atitudes desproporcionais nos comentários, Benja. Reúne a tua turma e fala, pessoal, vamos pegar leve com o Flamengo. Ou, melhor, não é vamos pegar leve, é vamos ser imparciais com o Flamengo, porque está realmente desproporcional. E os caras estão incomodados com razão. Agora eu lhe pergunto, se você tivesse uma pequena empresa, o Flamengo não é uma empresa, mas se você tivesse uma pequena empresa ou fosse dirigente de uma associação, de uma entidade privada, e a imprensa estivesse todo dia dando porrada, acusando a tua empresa de ter feito o que ela não fez, você colocaria algum funcionário do seu lado, daria mídia para eles? Benja, só tem dois tipos de pessoas em relação ao Flamengo que vão assistir o teu programa. Não tem três, tem dois tipos. Quem torce para o Flamengo e quem não torce para o Flamengo. Quem não torce para o Flamengo não está incomodado como eu estou e como 20 milhões de brasileiros certamente estariam. Do fundo do meu coração, sem nenhuma soberba ou arrogância, pouco me interessa o que pensam aqueles que não são Flamengo em relação a isso. Me interessa a torcida do Flamengo, da qual eu faço parte. Estou aqui para representar a minha nação. Como você acha que nós nos sentimos quando vocês falam que tem falado do Flamengo? Vocês perceberam que vocês bateram no Flamengo a semana inteira porque quer voltar a treinar? E o Inter voltou a treinar? O Grêmio voltou a treinar? E o Atlético Mineiro voltou a treinar? Vocês perceberam que vocês deram voz a um dirigente de um clube que não é o Flamengo para falar do Flamengo? Todas as vezes que ele foi ao teu programa, ele meteu um malho no Flamengo. E as colocações com a leviandade, com a falta de postura, dizer que o Flamengo é o único que quer voltar a jogar. Será que isso é verdade, Benja? Isso é mentira? O Flamengo e o Vasco. Não, Benja, não era melhor dizer, olha, dos 12 clubes da Série A do futebol do Rio, apenas 2 não estão querendo voltar, porque os outros 10 assinaram um documento pela volta. Então, por que dizer que o Flamengo quer voltar? Por que não dizer os 10 clubes do Rio querem voltar? Será que é correto esse tipo de postura? Insuflando a população contra uma instituição que é a maior instituição desportiva do país,
pelo menos em número de torcedores, que é o atual campeão do país, tem que ser respeitado. Não precisa gostar, só precisa respeitar. E aí, você quer que o presidente, que o Conselho Deliberativo diga, doutor Tanuri, vá lá, para a torcida do Flamengo dar audiência? Não. Você sabe o que está acontecendo, Benja? Hoje as mídias independentes estão se fortalecendo, e você mais do que ninguém sabe disso. Hoje, os torcedores do Flamengo estão procurando se informar no YouTube. Você sabe o que é que tem uma tendência natural de acontecer? Os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Bahia, do Atlético Paranaense, do Fluminense, passarem a procurar os canais que falam sobre o seu clube. A TV institucional do clube. E parar de assistir o programa de vocês. Eu queria fazer essa pergunta, a que eu anunciei no início do vídeo, para a torcida do Flamengo que estiver vendo esse vídeo. O que você prefere hoje para se informar do Flamengo? Assistir um programa na Fox Sports ou numa outra emissora? Assistir o Paulo Lima, assistir o Flavinho, assistir o Sormani, dar as declarações que eles deram sobre o Flamengo, eu filmei todas. Todo mundo viu. Ou assistir um canal independente de alguém que, como eu, não é jornalista, é um professor, é um advogado, um empresário, mas que vem falar do Flamengo de forma neutra e imparcial. Também tem muito canal que não é bacana no YouTube, Benja. A gente sabe disso. Mas aqui as pessoas vão receber informações que elas querem. É mídia seletiva e não mídia impositiva, Benja. Hoje, eu ainda ligo, raramente, eu estou lutando para não decretar de uma vez por todas que eu não assisto mais os seus programas, porque eu adoro você. Olha a minha humildade aqui, verdadeira. Eu gosto de você. Eu te acho um cara bacana, Benja. Eu adoro patinar no gelo. Você foi árbitro. Eu adorava as suas narrações na NASCAR. Benja, eu rodo esse país há 20 anos, para lá e para cá. Eu faço a média de 120 voos por ano para dar palestras, para fazer treinamentos. E eu vou muito a São Paulo. Eu adorava ouvir você na rádio. Lembra, Estádio 97? Eu sempre gostei de você. Eu nunca tive o privilégio de lhe conhecer pessoalmente. Mas temos amigos comuns. Eu ainda estou tentando continuar a assistir um programa seu, mas é difícil. Porque, como eu lhe disse, quando falam do Flamengo, não falam de um clube. Não tentemos segregar. Ao se falar desse clube, se fala da paixão de uma multidão. E todas as vezes que eu estou ali, assisto, isso estraga o meu dia. O seu programa faz mal a muita gente. Pelo menos a 20% da população brasileira, ou boa parte desses 20%. Você já parou para refletir que você está usando uma oportunidade que Deus te deu de ser o líder de uma equipe num programa, numa emissora que cresceu muito, e vocês estão fazendo mal a muita gente? Eu não quero que você fale bem do Flamengo, não. Eu estou lhe pedindo para serem neutros. Se o Flamengo fizer algo errado, ok. Fale que está errado. Mas afirmar o que vocês afirmaram essa semana, não estou falando levianamente, não. Estou imputando os fatos. Quantas vezes vocês falaram que o Flamengo cometeu ilegalidades ao voltar a treinar? Quantas vezes membros da sua equipe afirmaram que o Flamengo treinou escondido? Ninguém treinou escondido. O que é treinar escondido mesmo? Foi escondido? Ninguém sabia que o Flamengo estava indo treinar? Então o Flamengo avisa que vai treinar, torna público que vai treinar, sabendo que o governador disse que pode treinar, o prefeito disse que pode treinar, não tendo nenhuma proibição para treinar. O Flamengo treina no seu ambiente, a céu aberto, e o Flamengo está escondido? Não, beijo. Esconder é outro conceito. Errado é o Flamengo de treinar dentro do seu estabelecimento sem qualquer proibição e com máximas medidas de segurança assinadas por médicos e profissionais de saúde? Ou errado é invadir esse espaço privado por via aérea, capturar imagens, colocar escancaradamente na mídia, dizendo que em razão dessas imagens se está demonstrando uma atitude ilícita, quando não tem atitude ilícita? Dizer que se está escondido, escondido é quem se oculta e não quer ser visto, não quer que se saiba que se está ali. O Flamengo deixou claro que ia treinar. Não se fez nada às escondidas. Quando você está na sua instituição, quando o empresário está na empresa dele, quando alguém está em sua casa de porta fechada, ele está se escondendo? Não. Ele está apenas exercendo a liberdade de trabalhar na sua privacidade e intimidade, no seu ambiente, Benja. A minha intenção aqui é dizer para você, reflete. Você é um cara querido por muita gente e muita gente está deixando de gostar de você. Eu sei que talvez isso seja relevante para a tua vida. Acho que não, porque você é um sujeito bacana. Você é um cara de bom senso. Eu não estou com palavras hipócritas, né? Eu estou falando o que eu penso e sempre falarei com verdade. Eu te acho um cara bacana. Mas as pessoas que estão na sua mesa têm atingido o Flamengo de uma maneira absurda, sabe? Pensa nisso. Quanto à sua pergunta, eu vou lhe responder o que eu faria se eu fosse o presidente do Flamengo.
Eu proibiria, claro, não posso ser autoritário, colocaria para a deliberação do conselho e junto com a diretoria, com os conselheiros, com a liberdade de falar em nome do clube, eu diria, não é só o Tanuri, nenhum jogador do Flamengo dá uma entrevista para as emissoras, seja a Fox, seja qualquer outra, que tem esse tipo de comportamento com o Flamengo, acusando o Flamengo de estar fazendo o que o Flamengo não está fazendo. Enquanto emissoras, Benja, trouxerem dirigentes de clubes rivais para falar o que o Montenegro falou do Flamengo, cara, se dependesse de mim, nenhum trabalhador que tem vínculo empregatício com o Flamengo falaria na sua emissora. O Flamengo tem a Flá TV. E a torcida do Flamengo pode assistir o Flamengo na Flá TV. Hoje existem as mídias independentes do YouTube. Se eu fosse o presidente Rodolfo Landim, eu só autorizaria qualquer que seja o trabalhador do Flamengo, desde o jogador, um membro da comissão técnica, do departamento médico, da diretoria, só fala com as mídias do Flamengo. Ah, mas as outras pessoas não vão ter acesso. Desculpe, Benja. Eu vou me preocupar com os flamenguistas. Isso não é ser antidemocrático, Benja. Eu não tenho que me preocupar com pessoas que estão falando mal da minha instituição. Eu tenho que me preocupar com o meu torcedor, com o meu sócio torcedor, qualificar a minha imprensa interna, o meu setor de comunicação para dar satisfação à minha torcida. E se você passar a me respeitar, aí eu vou dar o meu espaço a você. Os meus profissionais vão à sua emissora, porque assim como você tem a sua liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de não querer que um membro da minha empresa vá ao seu programa. Da minha entidade, o Flamengo não é uma empresa, repito, vá ao seu programa. Se dependesse de mim, nenhum jogador do Flamengo daria uma entrevista para um repórter da Fox. E eu vou deixar a pergunta aberta. Eu quero que quem estiver assistindo esse vídeo comente. Você acha que o Flamengo deve disponibilizar o Dr. Tanuri para ir à Fox? Você acha que o Flamengo deve disponibilizar os seus trabalhadores, desde os jogadores ao presidente, para irem falar numa emissora de televisão que tem tido comportamentos desrespeitosos ao Flamengo? É o mesmo, Benja, que vamos imaginar um exemplo aqui cogitativo. Uma determinada emissora mete o pau na minha instituição, esculacha a minha instituição, afirma mentiras, afirma que eu cometi atos ilegais que eu não cometi, dá espaço a dirigentes de clubes rivais que acusam o meu clube de fazer composição para tirar multa. Benja, isso pode configurar crime. Crime. Prática de crime ao vivo na imprensa. E aí depois você diz, vem aqui para esclarecer. Eu vou botar um funcionário meu para ir na emissora que está ali preparada com pessoas que destilam ódio sobre a minha empresa. Veja, eu prefiro dar satisfação ao meu público, no meu canal interno, e aprender a usar a minha inteligência emocional, sabe? Lição de Daniel Goleman. Você já deve ter lido uma das obras fantásticas sobre inteligência emocional. Usa a sua inteligência para canalizar suas emoções e sua energia para quem merece. Para quem merece. Não perde seu tempo dando resposta a quem destila ódio te ofendendo. E aí você perguntou, por que o Flamengo não deixa ninguém vir aqui? Pô, vocês metem porrada no Flamengo o tempo inteiro e vocês querem que o Flamengo disponibilize agentes do Flamengo para irem aí. Desculpe, Benja. Na minha opinião, o Flamengo está certo. Agora, se vocês exercerem uma comunicação com o público de forma neutra, aí eu acho que o Flamengo pode tranquilamente disponibilizar agentes do Flamengo para fazerem parte de seus programas. Mas enquanto vocês estiverem levando dirigentes de clubes rivais para esculhambarem a imagem do Flamengo, para tecerem os piores comentários sobre a imagem do Flamengo, para acusarem o Flamengo de fatos que não são verídicos, eu acho que o Flamengo está mais do que certo de proibir que qualquer representante do Flamengo participe de programas dessa emissora ou dê entrevistas a agentes dessa emissora. Olha, Benja, a internet, a revolução tecnológica, ela tem dado voz, espaço para as pessoas. A internet virou uma eleição presidencial nesse país. A internet virou uma eleição presidencial nos Estados Unidos. A internet hoje tem, para o bem e para o mal, ferramentas para manipular, para insuflar, para orientar, para conduzir, para alertar pessoas. A internet hoje é um ambiente em que a gente consegue se comunicar e interagir. Você sabe o que eu quero te dizer, não sabe? Que vai chegar um momento que nenhum flamenguista vai perder mais um minuto do dia para ver os programas de vocês. Isso está caminhando para
quem sabe, se consolidar a passos largos. Eu, como flamenguista, quantas vezes, chegando do trabalho, de uma aula, cansado de noite, ligava no programa de vocês de noite para esperar 5 minutos do Flamengo. Eu não queria saber do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, com todo respeito às instituições rivais. Eu queria ouvir a notícia do Flamengo e quantas vezes fiquei ali dando audiência durante 2 horas para ouvir 5 minutos do Flamengo. Quantos que estão ouvindo esse vídeo fizeram isso a vida inteira? Porque vocês tinham, licitamente, aspas, o quase monopólio desse processo de comunicação. As pessoas queriam ver a informação esportiva que esperar na televisão. E muita gente que não tem dinheiro para assinar a TV fechada não tem sequer esse acesso. Só que agora a internet democratizou mesmo. A internet democratizou o acesso à informação. Hoje, meninos talentosos do Flamengo, não ligados ao clube, torcedores independentes, têm canais com 1 milhão de seguidores. Meninos talentosos, não só do Rio de Janeiro, de fora do Rio, de lugares diferentes do Brasil, têm canais para falar do Flamengo. O que você acha que vai acontecer se vocês continuarem metendo pau no Flamengo, como vocês estão fazendo? Não é só que o Flamengo corretamente vai proibir que os seus agentes deem entrevistas a vocês. A torcida do Flamengo não vai mais ouvir vocês. Aí talvez você diga, tudo bem, mas a torcida do Flamengo é apenas 20% do Brasil. Existem outros 80% que talvez se divirtam assistindo declarações como a do Flávio José, algumas do Sormani, declarações do Montenegro. Talvez para vocês a torcida do Flamengo não faça falta, mas para a gente, Benja, está chegando a hora que vocês também não farão mais falta. A internet está chegando, Benja, com tudo. Então reflete, tá legal? Por fim, se eu fosse, não sou, a pessoa ou o órgão com poder de decisão do Flamengo aprovaria um ato normativo pela via legal para proibir qualquer atleta ou funcionário do Flamengo para falar nos programas de vocês, até que vocês se retratem pelas acusações que vocês fizeram ao Flamengo. Foi muito grave o que vocês fizeram nos programas ao longo dessa semana, muito grave. E a gente sabe sobre o dever de neutralidade e imparcialidade. Não é abrir mão da autonomia na liberdade de expressão. É exercê-la com responsabilidade e imparcialidade. Ficar o tempo inteiro dizendo que o Flamengo é irresponsável porque está querendo voltar aos treinos. E o Inter não é irresponsável, o Grêmio não é irresponsável, o Atlético Mineiro não é irresponsável. Os demais clubes do Rio, salvo Fluminense e Botafogo, não são irresponsáveis. Irresponsável é o Flamengo. Por favor, né? Assistir os comentários do Flávio José associando o presidente do Flamengo, o Flamengo, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, foi uma coisa covarde mesmo. Nós sabemos que hoje a maioria da população brasileira, ou boa parte da população, tem repulsa ao presidente da República. Boa parte é a favor, boa parte é contra. Você não deve trazer o clube para essa associação político-ideológica, até porque o estatuto do clube veda. O presidente do Flamengo foi a Brasília numa reunião institucional. Se ali não fosse o Bolsonaro, fosse o Lula, a foto seria com o Lula. Se a decisão do Flamengo fosse de levar o treino, caso não pudesse fazer no Rio, para Florianópolis e não para Brasília, onde, ao que eu soube, supostamente se chegou a cogitar. Aquela reunião não teria sido com o Bolsonaro e com o Ibanez, teria sido com o prefeito de Florianópolis e o governador de Santa Catarina. Foi lá porque havia uma possibilidade de se levar os jogos para lá. Era uma reunião institucional e não política. Era uma reunião para debater possibilidade de levar os treinos e os jogos para a capital federal. E a capital federal, que fica no Distrito Federal, tem um governador e tem um presidente ali. É uma questão de respeito. Você está ali procurar aquela pessoa que é a autoridade máxima local. Não quer sequer dizer que você apoia ela. E me deu muita repulsa ver os comentários de um dos seus comentaristas, associando o Flamengo a Jair Messias Bolsonaro. E aqui eu não estou fazendo nenhum manifesto político, porque eu tenho amigos que amam o Bolsonaro e amigos que odeiam o Bolsonaro. Eu, particularmente, detesto o presidente Bolsonaro. Mas respeito todo mundo que estiver assistindo que goste, porque cada um tem a sua liberdade, Benja, de orientação política. Isso é uma garantia constitucional prevista no artigo 1º, inciso 5 da Constituição. O pluralismo político, já apresentado no preâmbulo da Constituição, quando se diz que, sob a bênção de Deus, estamos constituindo uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Cada um é livre para apoiar quem se quer. O que não é correto é um comentarista associar aquela reunião a uma união política
Porque com isso, evidentemente, ele joga todas as pessoas que são contra o presidente Bolsonaro, se não tiverem a percepção da besteira que se está falando, contra o Flamengo. Quantos flamenguistas não se tentou induzir a erro, se incitando esses flamenguistas contra a diretoria, dizendo, olha, a diretoria é Bolsonaro, o Flamengo é Bolsonaro. Quantos flamenguistas que são contra o Bolsonaro não foram induzidos a erro e ficaram com raiva do Flamengo? E o Flamengo não foi fazer nada com a pessoa do Bolsonaro. O Flamengo estava querendo treinar no Distrito Federal, caso fosse necessário, e tinha que conversar com quem manda ali. Se fosse o Lula, seria com o Lula. A foto seria com o Lula. Então, diante de tudo isso que aconteceu ao longo dessa semana, eu não estou nem falando das semanas anteriores, reflete sobre a postura do Flamengo de não autorizar o Tanuri aí. Você autorizaria? É a pergunta que eu te faço. Fiamente, tira o crachá da Fox. Agora é o ser humano Pedro Barreto para o ser humano Benjamin Beck. Agora é o profissional estudioso Pedro Barreto para o profissional estudioso Benjamin Beck. Com todo o respeito do mundo e reiterando a minha admiração por você. Você autorizaria? Você tem a sua resposta. É isso, meu amigo. Que Deus te abençoe, que você continue exercendo a sua profissão, a sua carreira com sucesso. Eu sou fã da sua trajetória e, infelizmente, eu estou aqui a ponto de desistir de assistir qualquer programa da emissora que você faz parte, porque eu não aguento mais me irritar, ficar chateado assistindo os seus convidados e os seus comentaristas esculhambarem o Flamengo. Dizer que não gosta, apontar erros é um direito, mas afirmar mentiras um dia após o outro, afirmar que o Flamengo violou o decreto sem que o Flamengo tivesse violado, veja, opinião todo mundo pode ter, mas existem certos fatos que são objetivos. Depois de o prefeito ter dito que apenas não recomendou e não proibiu, depois de o governador ter dito que em nenhum momento proibiu, ainda assim, comentaristas do seu programa afirmaram que o Flamengo está violando a legislação do Rio de Janeiro. Não violou nada, bem. Como você se sentiria vendo isso? Ok? Essa é a resposta de um torcedor, não é a resposta do clube. Repito, eu não tenho procuração, não fui procurado por ninguém do clube, estou deixando isso claro. Estou falando em meu nome. Torcida rubro-negra, vocês que estão assistindo, deixem aí um comentário. Vocês acham que o Flamengo deve disponibilizar profissionais do clube para dar entrevistas na Fox, no programa do Benja? Vocês acham que o Flamengo acertou ou errou ao proibir que o Dr. Tanuri vá falar lá? Se você quer saber sobre o Dr. Tanuri, que o Flamengo fale na Flá TV, no Instagram do Flamengo, no YouTube do Flamengo, ou leve o Dr. Tanuri a canais fortes que representam o Flamengo aqui no YouTube. Beleza? Eu quero ouvir vocês. A minha opinião está clara. O Flamengo acertou. Não tem que botar ninguém nessas emissoras enquanto tiverem esse tipo de postura. Passar a ter uma postura adequada, respeitar o Flamengo, não permitir que dirigentes de outros clubes esculhambem o Flamengo da maneira como o Flamengo foi esculachado pelo dirigente do Botafogo mais de uma vez. Mais de uma vez. O Flamengo não tem que participar disso. Valeu? Vou torcer para que chegue até você, Benja, que você tenha ficado por 38 minutos aqui. Eu sei o quão cada minuto na vida da gente vale ouro, mas eu vou ficar muito feliz se você tiver assistido. E se você quiser entrar em contato comigo, a gente tem muitos amigos comuns e eu vou pedir que alguns amigos façam contato com você e mandem para o seu WhatsApp o link desse vídeo. Não sei se você vai assistir. Por fim, mais uma vez, máximo respeito a você e um desejo de sucesso para você, para tua família e para tua carreira. Valeu? Alô, nação, conexão. Bem-vindos, como sempre, ao canal Connect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão.